CLT, no capítulo que trata das horas noturnas, estabelece basicamente 3 questões quanto ao adicional noturno. Primeira dessas questões é que a hora noturna vai ser aquela compreendida entre as 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte. Esta hora noturna, ela não vai ter 60 minutos, mas ela vai ser reduzida. Devemos considerar que esta hora noturna tem 52 minutos e meio. E a terceira questão é que, sobre essas horas noturnas, deve-se aplicar um adicional de 20%. Então, são essas 3 coisas básicas: hora reduzida, período do horário noturno e o adicional. Durante muito tempo, a interpretação do que está dito aí nesse capítulo do adicional noturno, que começa dos artigos 73 e seguintes, era que teríamos 20% a incidir sobre aquelas horas trabalhadas no horário noturno. Alguns juízes tinham um entendimento, ainda tem, que não deve haver incidência de adicional sobre adicional. Portanto, os 20% do adicional noturno iria incidir sobre o valor da hora normal destas horas noturnas, independente dela ter sido extraordinária ou não, ante esse entendimento de que não pode haver incidência de adicional sobre adicional. Outros entendiam que a lei não fazia nenhuma restrição quanto a isso. Portanto, o adicional noturno iria incidir sobre as horas noturnas, fossem elas normais, fossem horas extras. Se eu tinha uma hora normal, eu vou ter um valor, e eu tendo hora extra, eu vou ter um valor superior. Portanto, para eu apurar esse adicional noturno, eu iria ter que identificar quantas eram as horas normais, encontrar o valor daquelas horas normais e sobre esse valor aplicar 20%. Quantas eram as horas extras, encontrar o total de horas extras e seu valor respectivo e sobre esse valor aplicar os 20%. Devemos lembrar sempre que o adicional noturno, ele não deve ser adicionado à hora, porque aquela hora que vai sofrer incidência do adicional noturno ou está sendo paga no salário, como hora normal, ou vai ser paga como hora extra. Então, o adicional noturno é tão somente a aplicação do adicional de 20%. Ao contrário da hora extra, em que eu pago a hora crescido de 50%, o adicional noturno eu vou pagar 20% do valor daquelas horas, sejam normais ou sejam horas extras. Mas surgiu um terceiro entendimento, que eu entendo também como sendo o mais correto, mas que gera uma certa complexidade, ou melhor, gera uma certa inconsistência entre os textos, que veio através da súmula 60. A súmula 60, ela diz que, o primeiro ponto da súmula, que isso não está previsto no capítulo que trata do horário noturno, é que o adicional noturno integra a remuneração para todos os efeitos legais. Reparem que a partir do momento que a súmula faz esta afirmação, o adicional noturno passa a ter uma outra conexão. Até então, ele era uma parcela consectária. A hora normal iria gerar reflexo no adicional noturno, a hora extra iria gerar reflexo no adicional noturno. Então, ele era uma parcela consectária das horas extras. A partir do momento que nós temos essa afirmação de que o adicional noturno integra a remuneração para todos os efeitos, o adicional noturno sai de parcela reflexa para a parcela principal. Ele agora é que vai gerar reflexo nas horas extras e não o contrário. Esse é um dos pontos mais importantes da súmula 60. Os outros pontos que tratam da súmula 60 é que a súmula afirma que para aquela tendo o empregado trabalhado durante todo o horário noturno, ou seja, cumprido integralmente o horário das 22 às 5, e tendo a sua jornada encerrada depois das 5 horas, estas horas prorrogadas também se aplicam ao adicional. Então, repare que ela está tratando aqui que o adicional noturno é a parcela principal, ela está tratando que eu vou ter horas prorrogadas, eu estou aumentando o que trata no capítulo do adicional noturno, do horário noturno, não vai mais ser de 22 às 5 apenas. Se ele iniciou a jornada antes das 22 e encerrou às 6, aquela 1 hora a mais é noturno, e está dizendo que esta 1 hora a mais vai sofrer incidência do adicional. Ela em nenhum momento,
a súmula 60, diz que esta hora prorrogada também vai sofrer a redução noturna. Mas repare que tudo isso cai por terra quando a gente analisa o parágrafo 5º do artigo 73. O parágrafo 5º, ele diz: aplica-se às horas prorrogadas o disposto nesse capítulo. O simples fato da existência desse parágrafo 5º já faz com que não seja necessária a aplicação da súmula para que você prorrogue as horas noturnas, reduza as horas noturnas, porque isso já tem previsão legal. Mas a súmula 60 continua tendo validade pelo fato de termos o adicional noturno sendo considerado como verba principal. E isso vai influenciar o valor da hora extra, que vai ser maior, já que sua base de cálculo também vai ser superior. Então, é interessante na hora de se fazer o pedido do adicional noturno, né, que se tome cuidado de fazer menção ao próprio parágrafo 5º do artigo 73 da CLT, como também fazer menção à súmula, já que pela súmula nós teremos a integração do adicional noturno como base de cálculo das parcelas, inclusive das horas extras, e aquelas horas prorrogadas, todas elas também vão ser reduzidas.